Gratidão. E aqui a gente vai falar do momento atual, do momento da convergência das linhas do tempo. Então, todas as linhas de tempo se convergem nesse momento. Tudo se consolida, né? Tudo se encontra. Então, todos nós, toda a humanidade, digamos assim, né, se encontra nesse ponto de convergência, onde linhas do tempo evolutivas, de diversos níveis de consciência, convergem para se consolidarem, para se posicionarem. Então, isso acontece pelo nosso próprio posicionamento. Então, todos nós que estamos nos posicionando numa linha evolutiva, estamos trazendo essa linha evolutiva para esse momento presente, para esse agora, para que ela se consolide, para que ela se manifeste, para que a gente siga esse caminho, para que a gente permaneça nesse caminho, para que a gente percorra esse caminho mesmo sem saber, né, quais são os próximos passos, os detalhes do caminho, mas pela escolha interna que a nossa consciência já fez. Então, o movimento que a nossa consciência fez no plano sutil, né, no plano invisível, começa a vir para o plano visível, para o nosso plano físico. E esse plano físico é a nossa realidade para a gente viver, experienciar aquilo mesmo que nós criamos no plano invisível. Então, a convergência das linhas do tempo já estava prevista. De alguma maneira, isso tudo foi organizado, né, com o máximo de atenção. Por quê? Porque alguém perguntou, mas será que um determinado país sabe mais do que o outro, né? Uma região tem mais informação do que a outra? Então, o que acontece é que justamente a convergência das linhas do tempo foi de forma inteligente, orquestrada pelo cosmos, né? Com participação da Federação Galáctica, com participação, né, de todas as confederações de mundos, com participação de todas essas hierarquias superiores, para que essa convergência não deixasse ninguém de fora. Ou seja, ninguém vai ficar sem a informação, ninguém vai ficar sem a energia igual à informação, ninguém vai ficar sem o conhecimento do que está acontecendo, ninguém vai ficar para trás. Então não existe isso, né, de ficar alguém de fora, porque não existe fora, só existe dentro, né? Então, dentro de cada um de nós, a gente vai recebendo as atualizações, as informações de acordo ao nível de consciência e assim vai manifestando e construindo essa linha de tempo que corresponde a cada um de nós. Então, a convergência delas está acontecendo nesse momento, que é o ápice, né, da transição planetária, no sentido das escolhas que fizemos. Então, não existe um local pode ter mais pessoas num nível de consciência mais elevado, então aquele local energeticamente é mais favorável para linhas de tempo mais evolutivas. E outros podem ter mais pessoas numa linha de tempo mais densa e não ter tantas pessoas num plano evolutivo. Só que isso é orquestrado de tal forma que sempre existem seres mais evoluídos que ancoram frequências da nova Terra, frequências de linhas do tempo evolutivas em todo o planeta. Então, mesmo naqueles locais mais desfavoráveis, digamos assim, por uma quantidade maior de pessoas que estão em linhas de tempo mais densas, que não estão conscientes, né, de um plano evolutivo, de nada disso, de qualquer maneira receberão também essas energias por conta de seres que encarnaram nessas regiões a serviço do plano evolutivo, que muitos são missionários, que trabalham em áreas de conflito, de guerras, de miséria, de todas essas necessidades, né, não atendidas, e eles trazem essa frequência, trazem o ancoramento dessa consciência para equilibrar e trazer para aquela região a informação, a energia necessária também. Então, não tem cultura,
nenhuma cultura pode ser mais favorável ou menos favorável, gênero, raça, nada disso. O que acontece é que as frequências, tudo é frequência, né? Então, em todo o planeta inteiro foram orquestradas consciências que muitas vezes em algumas regiões podem não existir seres, tantos seres encarnados, por conta da dificuldade mesmo física, né? De um ser encarnado de alta frequência permanecer num local desse, ele precisa estar extremamente treinado, né, para conseguir se manter em locais muitas vezes de difícil comunicação, né, em locais de guerra e conflitos, mas existem seres em dimensões superiores, em maior quantidade, auxiliando naquelas regiões. Então, tudo tem um equilíbrio, absolutamente. Então, a convergência das linhas do tempo, ela estava prevista no sentido que ela teria que acontecer em um determinado momento para que todos tivessem acesso a esse que a gente chama esse grande despertar coletivo, para que todos pudessem receber em algum nível a informação de um plano divino, né, de recuperar o seu poder interno, em algum nível, saber, né, que é Deus, né, saber que essa fonte divina é a fonte que nos conduz, ter algum nível de conhecimento para poder transcender e assumir, né, ou entrar em uma linha de tempo que muitas vezes pode exigir, né, de determinados seres permanecer em linhas de tempo mais densas para aprenderem, mas eles já vão ter outras informações também para facilitar a sua caminhada. Então, a convergência estava prevista. O momento em que acontece é o momento em que todas essas energias se fundem, se unem e mostram, né, essas linhas de tempo, começam a ingressar determinados seres, determinados grupos, etc., nas suas linhas mais adequadas, mais próximas da frequência de cada ser. Então, mesmo que aquele ser esteja numa frequência, em desalinhamento com a sua frequência interna, porque ele está numa região de desafio e escolheu isso, né? Sabemos que tudo isso não é acaso, mas vamos imaginar que ele tinha que fazer um determinado processo para sair daquele local, ele não fez aquele processo, mas ele está sendo ajudado. Por quê? Porque existe sempre a ajuda superior para que ele possa transcender se não conseguiu, mas está dentro de um plano evolutivo, vai existir para ele um caminho de menor resistência para colocá-lo, retorná-lo de volta para a linha de tempo que lhe corresponde. Então, tudo é orquestrado por um plano maior para que nada fique de fora e que ninguém fique sem informação. Aí perguntam, mas e aqueles que não querem, né? Não querer, a lei suprema não obriga ninguém a nada, né? Por isso que é uma lei da vida. Não há uma obrigação, não é coerção, não é mandar. É simplesmente dar um toque, né? Olha, existe a possibilidade de viver de uma outra forma, existe uma outra perspectiva, um outro pensamento, um outro sentimento. Então o ser faz a sua própria escolha, assume, tudo bem, eu quero saber o que é isso, ou não. Né? Então, se não, ele vai seguir dentro da linha do tempo da escolha que fez. Mas isso também vai acontecer no agora, nessa convergência. Então, nessa convergência tem seres que fizeram outras opções e está tudo certo. Mas em algum momento eles vão fazer também o seu próprio processo evolutivo. Então, o momento, né, de a gente estar atentos, porque isso está acontecendo, e isso sinaliza, né, mais do que o sinal externo, que já foi dado faz tempo, né, com o chamado, com todos esses processos que a gente foi passando, agora é o interno de reconfirmarmos. Né? Então é importante a gente sempre reconfirmar o caminho que escolhemos e aceitar ajuda, inclusive ajuda superior,
né, se disponibilizar a receber informações diretas, se necessário, porque essa disponibilidade, esses comandos que nós damos a nós mesmos, de permissão, eles abrem o nosso canal, né, o nosso canal ativo, a nossa inteligência ativa, para estarmos mais atentos, para estarmos mais perceptíveis, né, estarmos com as nossas antenas ligadas para receber, já que nós autorizamos a recepção da informação. Então, independente do nível, né, também dessa questão de mediunidade, ou quanto nós estamos com o nosso Wi-Fi ligado, se ele está meio ligado ou não, a gente vai receber a informação de qualquer forma, seja através de um ser, seja diretamente, seja através de uma circunstância, seja através do que for, aquilo acaba acontecendo para nos reposicionar no caminho, nos realinhar e seguirmos em frente, para que essa convergência possa se consolidar. Então, existe sim, né, a convergência, existe um momento que é mais do que a consolidação das linhas, a convergência é o sentido de que elas já foram consolidadas, porque nós já fizemos a escolha. Então, a convergência é o momento em que elas vão se separar, né? Ou seja, elas se encontra todo mundo, aí alguém fala, vou para cá, outro vai para lá, e assim, né, de uma forma metafórica, a gente vai trilhando esse caminho, vai fazendo esse caminho, vai seguindo o nosso próprio caminho, dentro de uma ordem superior, energética, da nossa consciência. Então, não é um movimento de ego, né? Não é um movimento que eu falo, não, agora eu quero ir, então eu também vou. Não, né? É um movimento da consciência que fez a escolha, e então vai levar o avatar, né, para o caminho correto, realinhar esse ser para ele seguir, agora sim, né, o processo de manifestação da nova Terra. Gratidão.